Shalom, graça e paz, a paz do Senhor. Daqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé, para mais um devocional, amém? Nós estamos já no quarto ponto do devocional, que tem o título Nós Fomos Chamados, né? Hoje eu quero falar, fomos chamados da morte para a vida, amém? Eu quero falar sobre isso. Abra comigo 1 de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3, versículo 14. Diz assim: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama pertence na morte. Nossa! Gente, eu quero agradecer a você que me acompanha nas redes sociais. Quero agradecer a você que ora pela minha vida, quero agradecer a você que semeia na minha vida, quero agradecer a você que lê os meus livros e que me segue em todos os lugares praticamente. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, eu quero realmente glorificar o Senhor, porque se não fosse Ele, eu não existiria e você muito menos. Então a glória é toda para Ele, amém? No dia de hoje, eu quero apresentar a sua vida diante do Senhor, porque realmente nós passamos da morte para a vida. Nós passamos da morte para a vida. Acabei de ler agora em 1 de João, capítulo 3, versículo 14, que diz que sabe por que nós passamos da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. Gente, isso é uma coisa muito forte, e que mostra claramente o poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas antes de eu prosseguir, gente, vamos orar. Hoje tem sido um dia assim bem atípico para mim. Recebi várias mensagens, vários telefonemas de várias partes do mundo. Então tem sido um dia assim bem atípico. Recebi chamada dos Estados Unidos, recebi chamada do Brasil, recebi chamada daqui mesmo de Portugal. Então, gente, é muita coisa hoje que tem vindo parar para mim, e eu estou realmente feliz, porque Deus, Ele não perde o controle de nada. Então vamos orar primeiro, amém? Senhor, eu quero te render graças, Senhor, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer pela essa oportunidade que o Senhor está me dando de eu ministrar nesses devocionais. Senhor, muito obrigada, porque nós jamais perdemos a esperança. O Senhor é a porta da esperança, e quem entra por ela alcança misericórdia, tem a vida renovada, nasce de novo, sai da morte para a vida. Então é importante nós sabermos que sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Por isso, no dia de hoje, eu quero mesmo te pedir uma bênção especial para todas as pessoas que me acompanham, todas as pessoas que oram por mim, todas as pessoas que estão aí desse lado. Que o Senhor possa abençoar com toda sorte de bênçãos, que o Senhor possa abrir portas onde não tem portas, que o Senhor possa fazer caminho onde não tem caminho, e que principalmente seja um tempo de voltarmos a amar para quem não está amando, de perdoar para quem não está perdoando, de continuar caminhando no Senhor, porque acabamos de ver ali na palavra: aquele que ama o seu irmão não permanece na morte, mas quem não ama permanece na morte. Forte esse versículo. Senhor, muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Gente, realmente, olhando para esse versículo, eu tenho algo para falar no teu coração, que é o seguinte: Jesus, o Senhor não deu o tipo do nosso relacionamento com Ele, um relacionamento de amizade. Ele não fez isso. Ele deu o tipo de relacionamento, um relacionamento de casamento. Um relacionamento de casamento que nasce família, que cuidam uns dos outros, que há intimidade. Gente, é um tipo muito interessante, porque se fosse da amizade, ele já saberia que, bem ou mal, passado um tempo, a amizade se desfazia. Se fosse apenas de conhecidos, bem ou mal, passado um tempo, deixava de ser conhecido, porque certamente teríamos opiniões que divergiam,
entre os conhecidos. Então, ele preferiu deixar o tipo do casamento, porque aí fica uma coisa com mais compromisso, nós tentarmos abandonar esse relacionamento que Deus deixou para nós. É por isso que dentro do casamento nascem os irmãos estão dentro da família. Então não dá para a gente deixar a família. A gente até pode brigar dentro da família, mas agora abandonar a família não consegue. E olha o que eu vim encontrar aqui em 1 de João 3,14. Desculpa, nós já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os nossos irmãos. Porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Gente, eu não sei, olha, eu vou falar de mim. Eu tenho passado por tantas intempéries, tantas situações anormais, atípicas, estranhas, de tudo que você possa imaginar. Mas no final, Deus me dá um tempo sempre para eu raciocinar, para eu meditar e para eu vir sempre ter com Ele dizendo: Pai, o que tu queres me ensinar nessa situação? O que tu queres fazer nessa situação? Aí quando Ele me explica, eu aprendo a dormir descansada, porque eu sei que todas as coisas que acontecem na minha e na sua vida é com permissão de Deus. Então, ninguém pode permanecer na luz se não amar os irmãos. Porque não é só o quesito família, é o quesito próximo. Ele morreu por mim e pelo meu próximo. Quem é o meu próximo? Para além de ser o conhecido, para ser e ser o desconhecido, também é o meu irmão. Na verdade, o meu irmão é o meu próximo. Então não tem como nós fingirmos que passarmos por cima dessa palavra, passarmos por cima dos nossos, como é que eu posso dizer, dos atributos que Deus tem em relação à comunhão, em relação à unidade, em relação à intimidade. Não tem como. É melhor a gente poupar trabalho e começar realmente a amar. Não é gostar, amar, porque quem gosta, realmente com o passar do tempo acaba por se afastar, mas quem ama sempre dá a oportunidade de estar no lugar daquela pessoa. Sempre. Eu tenho aprendido muito nos últimos tempos com isso. Me colocar no lugar da outra pessoa, ver a outra face da moeda, escutar a outra opinião, escutar o outro pensamento, escutar a outra atitude, a outra ideia. Isso é muito importante, porque senão nós nunca vamos conseguir passar das trevas para a luz se a gente não aprender a ver que a moeda tem duas faces. Você precisa não só mostrar a sua face, como também deixar que a face do outro seja devidamente justificado para você aprender e a corrigir os erros. Como eu tenho aprendido com isso, gente. E eu vou falar uma coisa. Mesmo de todas as dificuldades que eu tenho passado, todas as situações que eu tenho passado, eu continuo escolhendo Jesus como o meu pilar, como o meu foco, como o meu propósito, como para onde eu tenho que olhar. Eu continuo escolhendo Jesus, porque, gente, sem Ele, nós não podíamos conseguir entrar na palavra e dizer que eu estou na luz, que eu passei da morte para a vida, porque eu amo o fulano, independentemente daquilo que o fulano possa ter feito, falado ou ter agido. Eu escolho amar o fulano. E olha, esses dias eu tenho analisado algumas situações que têm vindo até a mim, e uma delas é bem caricata, ou bem diferente. Eu conheço uma pessoa que ela não se esforça quando ela está na zona de conforto, ela não se esforça
para evitar pedir perdão pelos erros que ela comete. Ela não se esforça tanto. Na verdade, quando ela entra na zona do conforto, ela sai atropelando todo mundo. E depois ela sabe sempre que pedindo perdão as coisas se ajustam. Só que ultimamente eu fui surpreendida para algo bem interessante. Não é só o pedir perdão, é também uma deformação de caráter. Porque a gente já sabe o que vai fazer, a gente já sabe que vai ter certas e determinadas atitudes. Mas como a gente olha para a graça e diz, não, sempre eu posso pedir perdão. Mas olha, a graça não é barata. A graça, ela não é barata e nós precisamos estar atentos a isso, porque a gente tenta consertar de um lado, mas acaba desconcertando todo o resto. Por quê? Porque os sucessivos, as sucessivas situações que fazem com que a pessoa se sente confortavelmente em fazer para depois pedir perdão. Eu estava até comentando isso com a minha pastora, foi muito interessante. A gente acaba por se deformar no caráter e principalmente as pessoas acabam por conhecer o nosso testemunho de que nós sempre fazemos e quando fazemos temos consciência de que estamos fazendo só para depois nós pedirmos perdão e as coisas andarem, mas depois nós caímos no descrédito. Então é necessário estar muito atento com essas coisas e isso também acontece no relacionamento entre irmãos, no relacionamento entre pessoas. Tem que ter algum cuidado. Por quê? Porque senão a gente acaba por ir nessa última parte do versículo. Quem não ama permanece na morte. A pessoa, quando aprende a amar, ela também aprende a fazer de tudo para evitar machucar. Luta pela pessoa, mesmo às vezes quando não é entendido que está lutando pela pessoa ou é compreendido de uma outra forma, mas permanece lutando. Por quê? Porque quer ver o bem da pessoa, quer ver o bem do irmão, quer ver o irmão crescer, amadurecer. Então esse versículo é realmente um versículo que nós temos que meditar ele palavra por palavra, palavra por palavra. Meu Deus, quem ama o seu irmão passou da morte para a vida. Por quê? Porque ele ama o seu irmão e ele está em condições de lutar pelo seu irmão, de interceder pelo seu irmão, de arrancar o seu irmão das trevas para a luz, de mostrar ao seu irmão qual é o caminho, de ajudar o seu irmão a permanecer no caminho, de ajudar o seu irmão a estar com o Senhor como ele também está. Isso é muito interessante. E outra coisa, nós jamais devemos tentar usar os irmãos que é para poder alcançar os nossos objetivos e depois, quando tiver todo mundo já satisfeito, descartar simplesmente. Isso aí não é vida, não. Isso aí é morte. E nós precisamos estarmos atentos com isso. Nós precisamos realmente estarmos ligados nessa situação para trazermos vida para o irmão, para trazermos uma situação de libertação para a pessoa. Amém? Eu quero te deixar essa reflexão hoje um pouquinho mais pequena, mas é porque eu já estou saindo de viagem e não dá para estender muito mais o meu tempo, amém? Mas eu creio em nome de Jesus. Amanhã eu não vou estar gravando, porque eu vou estar numa viagem bem longa, mais de 5 horas de viagem, então não vou conseguir gravar, mas assim que eu estiver no lugar em segurança, eu volto a gravar de novo, amém? Fica orando por mim, em nome de Jesus. Ai, Deus começou a boa obra, Ele é fiel e justo para guardar o nosso depósito até aquele dia. Eu não sei você, mas eu sigo confiando no Senhor, ainda que pedradas se atravessem, ainda que ideias se formem, ainda que opiniões se conectem. Eu quero amar os meus irmãos para estar da morte para a vida.
porque ele morreu pelos homens, mas ele também deixou que os homens se reconciliassem entre os homens. Esse é o significado físico da cruz. Amém? Um bem-aja para si e para sua família.